Este é o Milho Plus, espaço semanal de informações dedicadas a um dos grãos mais relevantes para o agronegócio brasileiro e mundial. Neste programa, vamos falar sobre um método mais barato de produzir biocombustível, principalmente o isobutanol a partir de cascas e talos da planta. O especialista convidado é o presidente executivo da União Nacional do Etanol de Milho, a UNEM, Guilherme Nolasco. Seja bem-vindo ao nosso programa, Guilherme. Olá, Juliana. Obrigada mais uma vez pela essa oportunidade de falar aí com o Milho Plus e seus ouvintes. Então, Guilherme, esse novo método surgiu com base numa pesquisa realizada por especialistas americanos. Você pode trazer mais detalhes técnicos desse trabalho? Bom, a pesquisa americana fala um pouco da fermentação de milho de palha e de talos, ou seja, um álcool, um etanol de segunda geração. É o futuro, na verdade. Nós estamos num momento que o mundo, acho que aguçou isso nessa pandemia, né? A necessidade de bioeconomias, de bioenergias, e a gente passa por esse modelo de transformação na busca por carros elétricos, carros a hidrogênio, etanol de primeira e segunda geração. E o álcool pode ser feito a partir de fermentação de vários produtos, seja ela de casca de eucalipto, seja de palha de arroz, seja de palha e talos de milho. Mas, na verdade, aí, o primeiro passo por onde nós estamos aí crescendo e nos últimos anos é a produção do etanol do grão de milho, né? Do amido que vem aí dentro do grão de milho, da fermentação deste cereal, produzindo álcool e outros coprodutos muito utilizados aí na indústria de proteína animal, na alimentação de bovinos, de suínos, de aves, com inclusão até nas rações de PET. Ou seja, o milho é um cereal, acho que é a base do crescimento da população mundial em torno do milho, né? É uma cultura de simples cultivo que pode ser produzida no clima temperado, no clima quente, por toda a parte do planeta, né? Do mundo. E ele é base de alimentação, ele é base para a produção hoje de combustível, para a produção indireta, né, de carnes através da sua composição nas rações animais. Então, é um produto de uma gama de versatilidade enorme, né? Já dizia Cora Coralina no poema do milho, da simplicidade do cultivo do milho, plantados em quintais, em sítios, de toda a rusticidade desta cultura, mas sem perder a importância do milho que tem aí no contexto da sociedade, no contexto da economia global. E mal sabia ela, quando escreveu isso, que esse grão tão simples se tornaria base para tantas invenções inovadoras, para transformar a realidade da energia no mundo inteiro. Guilherme, na sua opinião e segundo os especialistas, o que torna esse método inovador de produção de biocombustível mais barato que os tradicionais? Qual é a estratégia por trás disso? Na verdade, nós temos uma grande oferta de milho, principalmente nos estados do Centro-Oeste, em Mato Grosso. Mais de 50% do milho produzido em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul era exportado em grão. E aí veio uma necessidade, um grande anseio, né, de industrialização e verticalização da produção primária, né, gerando empregos, gerando impostos para que os governos possam trazer infraestrutura de estrada, de saúde, de educação, né, e interiorizando a riqueza. Então, esse processo começou, né, devido à alta oferta do grão, principalmente nessas regiões de Mato Grosso e Goiás, né, com baixo custo. Por quê? Porque não tínhamos aí demanda para consumo local deste produto. E aí surgiu a oportunidade, né? E essa oportunidade foi aproveitada nos últimos 3 anos.
o setor de etanol de milho se multiplica. De janeiro a setembro de 2020, desse ano, nós estamos com um acumulado de crescimento de 97% em relação ao mesmo período do ano passado. E mais do que produzir uma matriz energética, né, nacional, verde, mitigar aí em 70% os gases de efeito estufa, a emissão de gases, né, poder neutralizar as queimas dos combustíveis fósseis, trouxe uma nova realidade, transformando uma região, transformando municípios com geração de emprego, com geração de renda. E juntamente com isso, pela versatilidade já dita do milho, para cada tonelada de milho a gente produz aí 420 litros de etanol, né? E ainda 300 quilos de farelo de milho, de DDG, com aplicação aí na dieta de ruminantes, de suínos, de aves, ou seja, intensificando a produção de carne. Então, essa versatilidade do uso e da transformação do milho traz o crescimento de várias economias aderentes a essa cadeia de produção, até o investimento em florestas plantadas, porque para gerar energia e vapor, para fazer a produção do etanol de milho, são necessários aí muitos hectares de floresta plantada de eucalipto para produzir esse vapor e essa energia. Então, assim, a gente tem uma agregação de várias cadeias em torno dessa cultura, né? E no final, apesar de produzir combustível, nós acabamos facilitando, nós acabamos incentivando a produção de alimento, né? Porque o coproduto DDG é usado aí na dieta e na alimentação animal. É verdade, todas essas atividades estão correlacionadas. E um dos biocombustíveis de destaque no estudo americano é o isobutanol. Eu gostaria que você falasse quais são as características dele que favorecem a produção por esse novo método. Por que ele é um biocombustível de destaque no experimento? Não, eu prefiro não adentrar muito na parte, né, extremamente técnica do modelo de produção, porque isso não é minha área, mas o que a gente tem visto, que o estudo mostra, é você aproveitar talos, palha e produzir o etanol de segunda geração, né, de uma fermentação. Hoje, a partir do grão, a gente produz o etanol do amido do milho. Essa fermentação é feita através do amido, né? Os americanos já partem, como são os maiores produtores de etanol de milho do mundo, né? Enquanto nós vamos processar aí em torno de 6 milhões de toneladas de milho para fazer combustível, o americano está produzindo 140 milhões de toneladas de milho para produzir etanol. E aí ele já vai em busca de produzir o etanol de segunda geração, a partir da fermentação de palha, de caule. Não é ainda esta a realidade para nós, né? Nós temos ainda um passo enorme no crescimento do etanol à base do grão de milho, né? É um campo ainda que se inicia, que vem a ser explorado. Eu prefiro ainda não adentrar, não sei, a viabilidade econômica, a aplicação econômica para você transformar em etanol outros produtos que não seja o grão de milho, o grão de sorgo, né, utilizando aí a palha, a casca, o caule. Então, assim, eu não vou me aventurar a entrar profundamente nesse tema, porque nós temos ainda um campo enorme, fértil para percorrer no incremento e na produção do etanol à base do grão de milho, né? Mato Grosso, para você ter uma ideia, exporta 59% do seu milho produzido. Apenas 20% está sendo utilizado na produção de etanol. Então, nós temos 59 exportado em grão
para 20. Então, é muito... os próximos passos são muito mais em direção da gente usar esse excedente de grãos produzidos que está indo para exportação para fazer a produção à base de grãos, mesmo porque a gente consegue aí contribuir para o crescimento das cadeias de proteína animal. Além do que, o milho que a gente usa para a produção de etanol é um milho de segunda safra. É um milho que faz parte de uma estratégia de integração soja e milho, né? Leguminosa, que depois você tira e põe a gramínea, o milho. Né? Essa estratégia permite a manutenção do solo com a cobertura de palha, retendo umidade, não expondo o solo por longos períodos aos raios solares, né? Controle de nematóides, de doenças. Então, este milho que era plantado e que não tinha muita aplicação, era um milho de estratégia de segunda safra da soja. E a palha, o caule, todo aquele processo que é extraído da colheita do milho, ele é de extrema importância para ficar sobre o solo, que ele chega a aumentar a produtividade em 5, 6, 7 sacas de soja, quando ele é incorporado essa matéria orgânica do solo. Então, não se vislumbra a curto prazo você utilizar a palhada, utilizar os restos culturais do milho para a produção de etanol. Porque, diferentemente dos Estados Unidos, o milho nosso é de segunda safra, né? E ele é parte de uma estratégia da cultura da soja. E esse resíduo que é deixado no solo, é deixado no campo, ele vem a contribuir imensamente a diminuição do custo de adubação da próxima safra, da cultura da soja, e aumentando a sua produtividade. Então, eu acredito que o nosso modelo brasileiro de produção ainda, por muitos anos, será baseado na produção de etanol de milho de segunda safra, utilizando apenas os grãos. Guilherme, falando agora da UNEM, a sua instituição, quais têm sido as ações da União Nacional do Etanol de Milho em prol da busca de fontes de energia que sirvam de alternativa ao petróleo, sem retirar recursos da alimentação, é claro? Sim, muito boa a pergunta. Na verdade, a UNEM foi criada há 3 anos, né? É uma instituição nacional que representa um setor tão novo no país, né? O setor do etanol de milho, apesar do Brasil ter aí consolidado há mais de 40 anos, né, o Proálcool, a produção de etanol de cana sendo um importante player mundial da produção de etanol à base de cana-de-açúcar, o etanol de milho veio como uma complementariedade desse setor de cana-de-açúcar, visto porque a cana tem um ciclo de produção de safra e entre-safra, né? Produz etanol de cana durante aí 230, 240 dias, e aí você tinha aí 4, 5 meses de entre-safra sem produzir, que é o período onde o canavial está revigorando. O etanol de milho tem essa possibilidade, né? O milho é estocável de você produzir aí o ano todo. Né? E até como alternativa de complementariedade para as usinas que produzem etanol de cana poderem produzir cana e na entre-safra poder produzir etanol de milho. E a UNEM nasceu justamente com essa necessidade de você criar políticas públicas voltadas ao setor do etanol de milho, né? Regulamentações da parte de licenciamento ambiental, da parte tributária, fazer essa representação perante o Ministério das Minas e Energias, Ministério da Agricultura, a Agência Nacional do Petróleo, a agência que regula o setor de combustível, a ANP, e os governos estaduais, né, para criar um ambiente propício para a atração de investimentos, né, para que a burocracia do poder público não seja um obstáculo ao crescimento do setor. Então, havia necessidade de realmente ter alguém, como existe uma grande entidade nos Estados Unidos, que representa os produtores de etanol de milho,
aqui no Brasil. Então, foram as primeiras usinas que estimularam esse ambiente de criar essa entidade, e nesses 3 anos a gente vem atingindo aí o nosso espaço, conquistando o nosso espaço, na verdade, né, e podendo se relacionar com os poderes a nível federal, com os poderes estaduais, com os municípios, criando políticas públicas para o crescimento sustentável desse setor, né? Produzir etanol é um caminho sem volta. Para você ter uma ideia, nós já temos em torno de 50% do combustível utilizado na matriz de combustão nacional, ou seja, dentro do ciclo Otto, combustível carburante, gasolina e etanol, 50% já é etanol, né? Contando com os 27% de etanol que temos adicionado à gasolina vendida no país. Mas estados como o Mato Grosso, que tem uma política mais consolidada na produção de etanol, nós temos já em torno de 70% da nossa matriz dos carros movidos, dos carros flex, utilizando o etanol como a escolha do consumidor. Então, esse é o grande desafio, o Brasil poder transformar, né, uma matriz energética limpa em sua matriz de preferência, não imaginando só o preço, a paridade entre etanol e gasolina, mas sim que a gente contribui para o oxigênio de São Paulo, por exemplo. Se não fosse o etanol, não veríamos mais o sol, da mesma forma que é difícil você ver em Pequim, em Nova York, e São Paulo tem uma qualidade de ar hoje estreitamente ligados à adição do etanol na sua matriz de consumo. Guilherme, e que aspectos relacionados à sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente você pode destacar nos diversos métodos de produção de biocombustível a partir do milho? Ok. A estratégia, primeiro, é você usar um milho de segunda safra que tem um ciclo de vida diferente de todo o milho plantado ao redor do mundo, né? Enquanto nos países da América do Norte ou da Europa, ou propriamente na Ásia, se produz uma safra por ano, ou seja, ou se produz milho, ou se produz soja, ou se produz algodão, né? Depende a vocação daquela terra, daquela região. Aqui nós produzimos 2 até 3 safras no mesmo calendário, no mesmo ano, aproveitando esse ciclo de vida com essa bênção de clima e de solo e de água que temos, né? No mecanismo de plantio direto. Então, é um sistema integrado de produção agrícola, e que tinha que encontrar aplicações variadas para gerar riqueza ao produtor. Na verdade, isso veio tudo de encontro, primordialmente, a gerar riqueza no campo. E dentro disso, né, nós temos hoje um programa chamado RenovaBio, um programa que é exemplo para o mundo, né, um programa do governo federal de descarbonização, que estimula a produção de biocombustíveis de toda a natureza, né? Do biodiesel, do gás, do etanol de milho, do etanol de cana, remunerando, gerando aí créditos de descarbonização aos produtores de biocombustível, né? Em detrimento à mitigação de gases que tem em relação ao combustível fóssil. Então, cada distribuidora que adquirir uma quantidade de gasolina ou de óleo diesel, obrigatoriamente tem que comprar um crédito de descarbonização de quem produz um biocombustível. E o milho entra numa fatia importante desse processo, tanto na produção do etanol à base de milho, quanto no biodiesel à base do óleo de milho, né? O óleo de milho também é resultante do processo produtivo do etanol de milho, e esse óleo pode ser também usado na alimentação animal e da produção de biocombustível. E aí, dentro dessa cesta dos biocombustíveis, nós temos ainda o biodiesel produzido através do óleo de soja,
do óleo de milho, você tem o gás metano através da fermentação de diversos tipos de produtos, de palha, de esterco, enfim. Então, é uma matriz energética que o Brasil tem o potencial para ser líder mundial na produção de bioenergia, né? Vamos falar de bioenergia, seja ela energia à base de biomassa, de madeira de reflorestamento, né? Porque nós estamos cogerando energia também nas usinas de etanol de milho, seja bioenergia produzida através de gás, através de biodiesel, através de etanol de cana-de-açúcar e de milho. Né? Podemos ser líder mundial nessa matriz energética. É um exemplo para todo mundo no momento que eu acho que essa pandemia aguçou, né? Com os problemas respiratórios que trouxe consequência deste momento triste de pandemia pelo mundo, aguçou-se a necessidade da utilização de biocombustíveis, da produção de bioenergia, porque o mundo precisa respirar melhor, né, e ter uma condição melhor para enfrentar aí, os problemas e as agressões que a industrialização tem trazido ao planeta. Guilherme, voltando um pouco na análise do estudo norte-americano, como vocês da União Nacional do Etanol, de Milho e do setor produtivo reagiram às inovações divulgadas por eles? Você mencionou que existe uma diferença muito grande, né, no momento científico dos americanos para o nosso, nós ainda estamos começando, mas de alguma forma foi algo de incentivador, que abriu os olhos, que trouxe um impacto positivo para a ciência brasileira, para a pesquisa nacional continuar avançando e buscando melhores soluções? Com certeza, né? Toda pesquisa que vem, todas as possibilidades de produção de biocombustível, de bioenergia, são muito bem-vindas, né? Para todo o setor, né? A gente, numa visão moderna de mundo, né? Não existe esse negócio de concorrência, de um ser melhor ou pior que o outro. Nós não podemos ir contra o futuro, ir contra a pesquisa, né, as tecnologias que avançam na produção de biocombustíveis. Então, é um negócio que ainda está em fase inicial para os americanos, mas com certeza poderá ser uma realidade para nós no Brasil no futuro, e até podendo aproveitar aí outras fontes de biomassa para produzir o etanol de segunda geração. Então, esse é um tema que nós precisamos nos aproximar, nós precisamos estar próximo, né? Temos aí centros de excelência de pesquisa no país, a Embrapa Agroenergia é um exemplo disso, né? E a gente buscar, como fizemos, né? As melhores tecnologias disponíveis no mundo, geralmente o americano tem a tendência a aplicar mais recurso em pesquisa e sair um pouco na frente que o resto do mundo, né? E a gente trazer para poder adaptar a nossa realidade, a nossa situação, né? Mesmo que a gente não aplique na íntegra, é uma inspiração, é uma forma de trazer conhecimento e eu acho que nós precisamos realmente estar antenados, estar próximo disso, porque o futuro vai chegar rapidamente, está chegando, e essa é mais uma nova forma de produzir etanol de segunda geração. Para nós encerrarmos, Guilherme, o isobutanol é apontado por muitos especialistas como um possível substituto do etanol. Como você enxerga as perspectivas futuras dessa possível substituição? Você concorda? Qual é a sua opinião? Eu não acredito em substituição. Eu acredito, né? Nós estamos com o Proálcool aí, fez aí 40 anos, o ano passado, né? Quando o primeiro carro Fiat 147 foi produzido.
Ele passou por diversas fases ao longo desses mais de 40 anos, de altas e baixos, de políticas de governo incentivando ou trazendo aí obstáculos ao fortalecimento desse setor. Há 3 anos, a gente teve aí o início, né, expressivo da produção de etanol de milho, e ele vem trabalhando aí em harmonia junto com o etanol de cana-de-açúcar, apesar de ser apenas aí 7, 8% da produção nacional, ele encontrou o seu papel, a sua dinâmica de produção, e outras formas de energia virão, como o etanol de segunda geração e outros. Mas na hora que o etanol sai da usina e ele chega lá no posto de abastecimento, tudo é etanol, tudo é biocombustível. Ninguém vai chegar com o seu carro na bomba para abastecer e falar assim: completa meu carro com etanol de milho, ou etanol de cana, ou etanol de segunda geração. Né? Isso não existe. São tecnologias que vão ficar ancoradas na base de produção, e é lógico, quem tiver maior viabilidade, quem tiver maior vocação para uma produção de um tipo ou outro tipo, para optar por um processo produtivo ou outro, fará. Só que o etanol, na hora que ele sair da usina de produção e percorrer o caminho da distribuidora e do posto de abastecimento, ele tem que estar na mesma especificação e será um etanol. E nunca não chegaremos ao ponto do consumidor querer optar pelo etanol de milho, de cana, de arroz ou de beterraba. Enfim, a mesma coisa com o gás. Né? O produto de fermentação do gás será de diversos processos, diversas fontes diversas. Então, isso não nos preocupa, é mais uma possibilidade de tecnologia a ser incorporada ao processo produtivo de um biocombustível. Estamos todos do mesmo lado, e isso só tem a somar, longe de ser um processo de substituição de uma matriz, de um modelo de produção para outro. Eu te agradeço então, Guilherme Nolasco, presidente executivo da UNEM, pela entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. O Milho Plus fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E lembre-se que para rever este programa, basta acessar o canal do AgroMais no YouTube. Um ótimo dia para você e até mais.